Bem, vamos convidar a Lilian, que está na intersala aqui do nosso programa. Lilian Arruda já está aqui conosco. Muito bom dia, companheira Lilian, uma satisfação imensa. Nós fazemos o 65 no mundo do trabalho, já fizemos várias entrevistas com vários trabalhadores, vários temas, né? E hoje nós temos algo que nos atormenta, que é a questão do salário baixo dos trabalhadores, inflação, desemprego em alta, é um grande pesadelo, classe trabalhadora brasileira. Mas, primeiramente, bom dia, uma satisfação imensa ter aqui conosco a engenheira agrônoma, técnica do DIEESE, do Rio Grande do Norte e Paraíba, Lilian Arruda. Bom dia, Lilian. Prazer imenso aqui conosco. Bom dia. Agradeço o convite da 65 no Mundo do Trabalho e é muito bom estar com vocês, Moacir, Alexandre, Celino e as outras pessoas que participaram aí, que foi muito interessante o informe e conhecer toda essa agenda sindical, né? O movimento sindical, mesmo tendo sido abatido pela reforma trabalhista horrível, né? Ele continua na luta. É um exemplo de luta e resistência ao movimento sindical brasileiro. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, temos a honra de tê-la aqui conosco nessa manhã de sábado, né? Tem os seus compromissos, semana muito carregada, muita atividade, ainda mesmo assim se dispôs a estar aqui conosco para levar informações aos trabalhadores através desse canal, através desse mecanismo de comunicação. Mas eu já passo imediato a nossa bancada, especificamente ao professor Alexandre Brito, para começar aí a sua sabatina, não é sabatina não, mas a sua interlocução com a nossa entrevistada de hoje, a companheira Lilian Arruda. Oi, bom dia, Lilian. Também é uma satisfação, queria agradecer pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, é um prazer conhecê-la. E a gente acompanha, né, na verdade, o DIEESE que nos acompanha nesse processo todo. Nós temos aqui a lembrança saudosa do nosso Melquisedeque, né? Nos deixou precocemente, né? Exatamente, e enfim, deixou muita saudade, grande amigo. E assim, nós estamos vendo um cenário muito difícil, né, para o nosso povo, né, e especialmente para a classe trabalhadora. No entanto, eu vi uma notícia recente, né, que o salário, as atualizações, no caso, os acordos, só 10% conseguiram superar a inflação. Não é isso? É esse dado. Eu lembro que ao longo daqueles anos recentes, até 2014, nós tínhamos, normalmente, nas jornadas de ESE que nós participávamos, nós tínhamos a informação que era 90%, 93%, né? A gente alcançava, havia um crescimento constante da massa salarial no país. E hoje, qual é o cenário que a gente tem, Lídia? Seja no Brasil, seja aqui no nosso estado. Vocês têm essa informação? Realmente confirma essa notícia que a gente andou lendo recentemente? Realmente, quanto maior a inflação, mais difícil fica para o movimento sindical conseguir repor, né, na database. E, normalmente, quando você tem mais inflação, se você acompanhar historicamente, normalmente são períodos muito complicados, onde o desemprego também está. Quer dizer, normalmente quando a economia não vai bem. E, nesse momento, nós estamos vendo isso. Quer dizer, a inflação está em alta, né? Saiu o IBGE, eu acho que ontem, divulgou o IPC-15, né, que é uma prévia da inflação, e ela não está diminuindo a mensal, então pode ser que no ano de 2021 feche com um índice alto de inflação. A gente estava prevendo 8,9, pode ser que seja até mais do que isso, né? Então, e acompanhado de uma alta taxa de desemprego. O desemprego está caindo um pouco. Primeiro que é a época de recuperar emprego por causa das contratações temporárias, e também está recuperando uma parte do emprego que perdeu ano passado por causa da pandemia. Então, quer dizer, são duas coisas misturadas aí. Você tem alta taxa de inflação com alta taxa de desemprego.
Então, muitas categorias se veem pressionadas a fechar um acordo com índice menor, porque os trabalhadores não estão se mobilizando, porque o desemprego é muito alto e todo mundo está com medo de perder o que tem. Então, às vezes, o movimento sindical é obrigado, a entidade sindical, né, se não tem força suficiente para brigar por um reajuste integral da inflação, ou até mesmo por um ganho real, né? Então, realmente, infelizmente, tem acontecido muito isso. Muitas negociações sendo adiadas, né, fechando com database bem mais atrasada do que anos anteriores, onde a situação era melhor, porque ficam tentando ainda repor a inflação, e quem está conseguindo, infelizmente, é uma minoria, né? Você tem ganho real, é muito pouco as categorias que estão conseguindo, um tanto está conseguindo repor a inflação, mas a maior parte não consegue repor a inflação. Tá? Porque, para você ver, para a data base de outubro, né, então a inflação até setembro, né, foi 10,78%, que seria para a data base, quem tem data base a partir de 1º de outubro. Então, passou de 2 dígitos da inflação. Né? Então, é uma inflação muito alta, não é fácil. E as perspectivas não são boas, né? Eu não sei se a ideia é comentar isso agora, né? Mas você tem a questão da crise hídrica, voltou a chover no sul, mas ainda se tem reservatórios que estão muito baixos, tem que chover muito mais, né? Tem tido chuvas de granizo. Primeiro foi a seca. A seca afetou a produção agrícola e os preços. Aí você teve geada. Agora você está tendo muita chuva em algumas regiões que está fazendo diminuir a produtividade de alguns produtos, porque está encharcando, tem granizo, enfim. Então, tudo isso afeta a produção e os preços, né? Além disso, você tem a crise de energia, que a energia está muito cara e isso afeta muito os preços. Porque várias empresas, na área agrícola, por exemplo, a irrigação, além da água, tem o custo da energia. E as empresas, muitas empresas são dependentes, têm altas contas de energia, e isso aumenta o custo de produção, né? Na parte da alimentação, você tem um outro fator muito grave, que esse governo, ele desmontou os estoques reguladores que a Conab tinha. Já vinha diminuindo, e aí, nesse governo, simplesmente, praticamente não existe mais estoque regulador. E esses estoques reguladores da Conab, de milho, de arroz, de feijão, eles, quando o preço começava a subir muito, você tinha uma situação que era necessária vamos intervir no mercado, assim, intervir em situações, né? Então, o ano passado, por exemplo, o Brasil exportou muito arroz, muito arroz. Então, o preço subiu internamente e você não tinha estoque regulador para pôr um arroz mais barato no mercado. Quem pagou foi a população, pagou um preço altíssimo pelo arroz, e os exportadores ganharam muito dinheiro. O dólar valorizou e o preço do arroz internacional valorizou, né? Então, os produtores ganharam no dólar, o preço valorizou em dólar e o dólar valorizou para eles, né? Então, eles ganharam 2 vezes. E quem pagou foi o brasileiro, porque deixou exportar à vontade e não garantiu o fornecimento de arroz por um preço razoável para a população brasileira. Sendo que a alimentação pesa para os mais pobres, pesa muito mais do que para os mais ricos, né? O peso da alimentação é muito maior para a população de baixa renda do que para a população de mais alta renda. Então, para a população, a gente calcula a cesta básica no Rio Grande do Norte, e em Natal, né? E ela, em 12 meses, aumentou 16,81%. Então, acima daquela inflação que eu falei. Então, a alimentação subiu mais. Quase dobrado, né? Para você ter uma ideia, eu até fiz uma separação aqui, olha. Você tem, quando a gente vê 12 meses de inflação, né? O índice geral foi 10,78%, mas você tem, por exemplo, o gás de botijão subiu 34,5% em 12 meses. A energia elétrica subiu 28%, isso a média nacional, né? E gasolina subiu 39%.
O etanol subiu 64,66%. Eu vi, 64% absurdo, né? Brasileiro, o etanol, produzido no Brasil, né? Subiu. Então, tem vários fatores aí, né? O açúcar subiu muito, então se destinou mais cana também o ano passado para produzir açúcar. Aí você teve uma quebra da safra da E cana. parece que há um jogo também, não, Lília, aí, em relação aos combustíveis, no caso a gasolina, em relação à gasolina, porque como no Brasil a gasolina, a mistura, né? E se o etanol estiver num determinado patamar, ele acaba sendo mais interessante, né? Não é isso, para abastecer. Coisa que não permitem que aconteça, né? Hoje, em nenhum estado brasileiro você consegue ter uma relação que faça com que seja mais vantajoso abastecer o carro, por exemplo, com etanol, né? Então, quer dizer, o consumidor está na mão, né? Porque você não consegue nem pôr etanol nem gasolina, está um absurdo. E óleo diesel também subiu muito, isso impacta o transporte, que impacta o preço final do alimento. Toda uma cadeia, né? Toda uma efeito dominó. Então, a alta do dólar, todo mundo, porque eu não vou viajar para o exterior, mas é que influencia hoje tudo, né? Então, por exemplo, a exportação de carne, né? A exportação de carne para a China, que é um dos maiores consumidores da carne brasileira, está suspensa. Eles suspenderam a compra da carne brasileira. Já faz várias semanas, né? Que o que tinha embarcado foi. E você vê que o preço não cai, caiu muito pouco. E você tem um estoque de carne no Brasil agora que está muito alto. E eles não abaixam o preço, não está caindo. E quando a gente olha a cesta básica, por exemplo, de Natal, a gente vê que tem estabilidade de alguns preços, mas o que é sério nisso? Estabilizou num preço muito alto. Não está subindo mais, sim, não está subindo em cima de um preço muito alto, né? Então, por exemplo, em Natal, o açúcar, em 12 meses, subiu 38%. Você vê aqui, a carne subiu 24% em 12 meses. Isso que a gente mede várias carnes. É um preço médio, né? A gente também pesquisa em vários estabelecimentos, né? Então, é importante pesquisar também, porque às vezes você tem uma variação de preço muito grande de um lugar para outro, né? Então, eu acho que a perspectiva não é boa. Por quê? Porque o dólar não está baixando, né? Ele subiu na última semana, e você tem uma estabilidade política muito grande, então você não atrai investimento, você não atrai... Como é que você faz para atrair dinheiro, né? Dólar do exterior? Sobe juros. Então, o governo sobe os juros, né, para atrair o dólar, mas você, ao mesmo tempo, encarece um monte de coisa no Brasil. Qualquer coisa que você vai comprar, os juros vai estar muito alto, né? Uma empresa que precisa fazer um empréstimo para fazer um financiamento, para fazer um investimento, vai pagar mais. Então, o governo meio que lavou as mãos em relação ao... Ele sempre diz que não pode fazer nada, né? Quando eu acho que poderia ter feito. Você tem que pensar no curto, médio e longo prazo. Né? Eu vi uma frase nas redes sociais que me chamou muito, achei curioso, né? Disse: estou trabalhando para botar combustível no meu carro para ir trabalhar. Viu? Um absurdo, né? A realidade está vivendo o povo brasileiro é terrível. Não, essa política da Petrobras, gente, é um absurdo. Você vincular o Brasil... É diferente de um país que é dependente de petróleo de fora. Então, ele realmente compra, né? E a gasolina de fora. Tal. Agora, o Brasil é um grande produtor de petróleo. É importante lembrar, né, que a Petrobras, comandada por esses cidadãos que ocupam hoje o governo central, né? É bom dizer isso, porque assim, muitas vezes a imagem da imagem da empresa para o povo brasileiro é que fica ruim, né? Mas, na verdade, a empresa, ela hoje é controlada por pessoas que não estão nem aí para o interesse nacional, o interesse queremos saber se o mercado concorda, se o mercado não concorda. O mercado está pouco se lixando se o cara está pegando lixo lá no caminhão de lixo. Está pegando comida no caminhão de lixo. Você entende? Então, se a gente ficar nessa coisa de ver o que o mercado fala para a gente fazer, se tem que aumentar juros, cair juros, que nem saiu essa semana que o presidente do Banco Central
consulta lá os banqueiros para saber se vai aumentar os juros. Quer dizer, está se lixando para o povo que está lá, sabe? Pegando comida, pegando o resto de comida, Comendo dependendo osso, né? básica, comendo osso, pé de galinha a 9, 10 reais o quilo, você entende? É um absurdo. O Brasil, hoje, deve ser o maior produtor de alimento do mundo, né? Está sempre entre o primeiro e o segundo, depende do produto, vários produtos, é o principal produtor no mundo. Lilian. E boa parte da população passa fome. E hoje você tem uma quantidade de pessoas no Brasil passando fome, inclusive nas regiões produtoras, nas cidades de regiões que são agrícolas, que estão passando fome. Celino, por gentileza. Opa. Lilian, boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Duas perguntas, né, para o debate. Primeiro, o que gera a inflação? Né? Qual o mecanismo que dispara essa inflação? O trabalhador que está aqui hoje nos escutando quer saber isso, que é tecnicamente, didaticamente, como é que a inflação surge no sistema do capitalismo. Né? A outra, quais os apontamentos que o Diese apresenta para melhorar essa crise que mesmo você identifica, né, e todo o movimento sindical e todo o povo que hoje sabe que diminuiu o pão na mesa, né, a batata e todos os alimentos necessários para hoje um brasileiro sobreviver. Olha, bom, a inflação que a gente está discutindo, do INPC ou IPCA do IBGE, é a inflação do consumo, né? Porque você tem o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, que está muito maior, né? Está mais de 20%, chegou a cerca de 35%, alguns meses atrás, anual, né? Que aí já mede a inflação de produtos, inclusive no atacado. E nem sempre o atacado repassa todo o seu custo para o varejo, porque numa economia com queda de renda, com alta taxa de desemprego, você não pode passar tudo, porque senão não vende o produto, né? Então, o que nós estamos falando, por exemplo, dessa inflação, é de inflação de consumo, dos produtos de consumo, de uma cesta, né, que tem centenas de produtos, né, de alimentação, de consumo diário, que tem energia, tem gás, tem transporte, né? Então, agora, são vários fatores, né? Você não tem um fator só que desencadeia a inflação. Atualmente, você tem muito a questão do dólar, né? Do impacto na alimentação e do impacto nos combustíveis. Aí entra tudo, porque o etanol, indiretamente, também está sendo influenciado por isso. Você tem um mercado que está demandando muito alimento, né? Do Brasil, inclusive, que é um grande produtor de alimento, e você não tem aí uma mediação do que você exporta e do que você deixa no país e um incentivo para a produção de alimentos básicos para a população de baixa renda, como eu falei, dos estoques reguladores. Então, por exemplo, nesse momento, a questão dos alimentos tem um peso muito grande na inflação e o preço do petróleo, preço internacional, que também é uma política internacional do petróleo, né? Os países produtores estão fazendo um jogo em relação, reduziram a produção de petróleo para aumentar o preço. Então, é uma geopolítica, é um jogo internacional. Hoje nós estamos no mundo. Essa questão do petróleo é um tabuleiro internacional aí, né? De disputas, né? de energia limpa, de petróleo, de grandes produtores árabes, né? Então, é uma coisa muito complicada. E o Brasil meio que, vocês jogam aí e a gente põe preço aqui, o que é um absurdo, né? Então, tem alguns especialistas da área de petróleo, por exemplo, que falam que você devia ter um fundo. Quando o petróleo sobe muito, você usa parte desse fundo para não deixar subir internamente, né, o preço aqui no Brasil. E quando o preço está mais favorável, cai muito o preço do petróleo, você repõe esse fundo, né? Então, você teria ali um meio termo para fazer essa compensação no preço interno do combustíveis, né? De todos os combustíveis, e poderia fazer isso, mas
Hoje, o presidente da República e o presidente da Petrobras e o mercado não aceitam esse tipo de coisa. Então, você era muito... Eles estão usando isso, né, Lilian, para tentar vender para o povo que a solução seria a entrega da Petrobras para o mercado. Quem que entrega uma empresa dessa? Nenhum lugar do mundo que tem uma empresa forte como a Petrobras entregaria. Autossustentável, né? E você, com o lucro da Petrobras, a quantidade de dinheiro que tem, você pode fazer investimentos que você reaplica na própria economia, inclusive paga imposto, você circula. Eu lembro que no governo Dilma, a Petrobras foi quem praticamente financiou o PAC, né? Só a Petrobras financiou o programa de... Então, tem que fazer ajustes, aquela política naquele momento não surtiu o efeito desejado, você faz ajuste. Mas deixar para o mercado estabelecer preços é um absurdo, entende? De uma empresa estatal. Aí você remunera muito bem os acionistas e a população que se lasca, né? E vem ficar com esse discurso do ICMS. Os estados não mudaram o ICMS, é o mesmo, né? Não aumentou o ICMS, aumentou a arrecadação, porque como se aumenta o valor, arrecada mais. Mas eles não aumentaram, então o ICMS do Estado é o mesmo de quando a gasolina estava mais barata, né? Essa é a desculpa esfarrapada, né? Porque se não houve, o seu ICMS é padrão, né? É estático o percentual. Você pode até questionar se está muito alto, né? Tem estado que está... O Rio de Janeiro, o ICMS lá é muito alto, realmente é muito alto. Agora, não foi ele que provocou, ele não saiu de 25 e foi para 35, ele já era 35 lá no Rio. Né? Aqui, eu acho que o Rio Grande do Norte, eu não sei, deve ser 25, por aí, né? Então, ele continua o mesmo, o ICMS, né? Então, não saiu de 15 e foi para 25, por exemplo, se aí 25. Então, não foi. E você baixar 4% do ICMS não vai resolver o problema, porque é só o próximo aumento do petróleo, já era esses 4%. Você vai diminuir a arrecadação dos estados, daí é menos dinheiro para os estados fazerem política pública, e daí no próximo aumento do petróleo já era esse que se diminuiu do ICMS. Só agora foi 7%, né? 7% de uma vez só. Se você diminuir 4% o ICMS, o Estado que vai pagar o pato, vai ter menos dinheiro para investir. Né? Então, a gente não vê o governo tomando medidas de fato para tentar controlar essa inflação. Você entende? Muito pouco, não está tomando medidas efetivas para tentar, de fato, controlar a inflação. Né? O tempo todo se exime de responsabilidade. É claro que não tem tudo sob controle, né? Porque você tem um movimento mundial, mas alguma coisa poderia ser feita, né? Não está se fazendo. Então, eu acho que as perspectivas não são boas. E quanto ao emprego, né? Foi citado aí o índice que saiu hoje, né? 13,2%, é um índice para o Brasil, né? Para a gente olhar o Rio Grande do Norte, é a pesquisa trimestral. Então, o dado que a gente tem para o Rio Grande do Norte é só para o segundo trimestre. Mas esse dado que saiu hoje, de 13,2, realmente melhorou em relação... Mas é pior do que estava no final de 2019. No final de 2019, por exemplo, estava um pouquinho mais que 11% a taxa de desemprego. E o que a gente observa, olhando lá a pesquisa, é que foram geradas 8 milhões e meio de ocupações, né? Em 12 meses, gerou 8, porque inclusive muitas atividades tinham parado e voltaram. Agora, o que é mais grave, dessas 8 milhões e meio, 6 milhões são de ocupações informais. Quer dizer, de 8 milhões e meio de ocupações geradas, 6 milhões são informais. Ou são no setor privado, informais, ou são trabalhadoras domésticas, que na maioria são informais, ou são esses empreendedores sem CNPJ, pessoas que estão empreendendo e que não têm nenhuma formalidade. Então, isso é muito sério. E tem outra, queda da renda. Quando você vê a renda das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, é menor do que a renda que existia antes. Então, essas pessoas estão entrando no mercado de trabalho de forma precarizada e com renda menor do que tinham antes. Exatamente isso que eu ia abordar com você. Houve uma pequena queda, você falou, né? Desde da primeira pergunta, da primeira resposta.
a sua, você se referiu a esse dado mais recente de que houve uma queda pequena agora. Mas a minha pergunta era exatamente nesse sentido. Houve uma queda, ou seja, um aumento do emprego, mas de um emprego muito precário, né? Com todas essas reformas trabalhistas que venderam para a população que teria mais emprego, nem teve emprego, e o emprego que tem é ruim, né? É precário, né? Então, você está gerando muito emprego precário, né? Mesmo esse empreendedor seja seu próprio chefe, você tem casos exitosos, mas a grande maioria são pessoas que têm remuneração muito baixa e estão informais, quer dizer, não tem nenhuma formalidade. E isso vai ter um peso muito grande futuramente, no momento de aposentadoria, por exemplo, com a Covid, né? Foi muito sério, porque morreram mais de 600 mil brasileiros, né? E muitos deixaram a família desamparada, porque eram pessoas que estavam na informalidade, eram pessoas que estavam desempregadas. Com a reforma da Previdência, as pensões despencaram o valor das pensões, o cálculo de pensões para quem tem direito, quem estava na formalidade, porque muitos não estavam na formalidade, né? Então, quer dizer, o mercado de trabalho você precarizou tanto que as pessoas até se pensavam que ia demorar mais para sentir esse impacto da reforma trabalhista e da reforma previdenciária. Aí veio o Covid, aí muita gente caiu na real do que foi isso, né? Porque está voltando para o mercado de trabalho de forma totalmente precarizada e, para quem faleceu, deixou a família, muita família desamparada. Porque quem não tinha formalidade não tem nem como deixar pensão, ou quem tinha pensão vai deixar um salário mínimo, né? Porque ainda se batalhou muito para que fosse salário mínimo, porque a proposta do governo é que a pensão podia ser até inferior ao salário mínimo, né? Então, são situações muito sérias. Você tem um empobrecimento dos trabalhadores brasileiros, em sua grande maioria. Não é todo mundo, porque você tem sempre quem está ganhando, né? Mas, na sua grande maioria, você tem um empobrecimento dos trabalhadores brasileiros e uma precariedade. Então, teve gente que estudou muito e não está conseguindo uma ocupação à altura do que estudou, do que se dedicou, do que se formou. É muito sério isso. Eu acho que vai ter consequência em médio e longo prazo, sabe? Muita gente desestimulada e você, de repente, você fica fora do mercado de trabalho um tempo, quando você volta já não é mais a mesma coisa, você está desatualizado, é um processo muito sério. Isso está acontecendo em vários lugares do mundo e aqui no Brasil, onde você tem uma escolaridade mais baixa, um mercado mais precarizado, isso aparece mais, né? Eu lembro que a gente falava, né, Moacir? Você lembra que a gente teve com felizmente agora ex-senador Garibaldi Alves, nas vésperas da votação dessa reforma trabalhista e previdenciária, para pedir que ele não votasse nela, ele ali confirmou que votaria, infelizmente, mas felizmente os trabalhadores souberam dar a resposta nas urnas depois, né? De todo modo, a gente os trabalhadores não votou nele, né? E a gente dizia que a ele, eu lembro que a gente falava que, olha, início dos anos 2000, nós tínhamos um nível de indigência da população brasileira enorme, né? E naquela época existia toda a CLT. Agora, senador, imagine a gente chegar num nível daquele sem toda aquele conjunto de direitos, né? Aonde o povo brasileiro vai chegar no futuro se for aprovada essa reforma? E eis que, em tão breve tempo, nós já percebemos o quão nocivo foi aquilo, né? Tem sido, né? Para o povo brasileiro. Infelizmente, nosso tempo está basicamente finalizado, né? Mas vamos aqui. Eu queria, antes, para devolver a palavra aqui para a Lilian, já aproveitar para ela fazer suas considerações, lembrar que Lilian foi técnica do DES em Brasília por 27 anos, onde foi supervisora lá supervisora regional do escritório regional do DES, né? Também assessorou as centrais sindicais, junto aos fóruns tripartitos,
junto ao antigo Ministério do Trabalho. Foi mais uma grande ação, infelização desse governo, de extinguir o Ministério do Trabalho, né? E não tem nenhum diálogo com a classe trabalhadora, né? Porque o governo nem o respeito. Vários fóruns onde tinha consultas tripartites e multipartites, inclusive, né? Foi uma experiência muito rica. Mas eu queria, nas suas conclusões aqui, também que você enfatizasse esse novo momento que nós estamos vivendo, essa questão desses novos mecanismos de comunicação. Que influências pode trazer para o mundo do trabalho, o sistema virtual, que muitas empresas estão se utilizando hoje dessas ferramentas, até para a contenção de despesa deles, né? Viu? Aí a pandemia, de certa forma, trouxe muito dividendo para muitas empresas, né? Que aprenderam a usar, muitas vezes, a mão de obra do trabalhador em casa, sem dar as condições para que ele desenvolvesse esse trabalho. Muitas vezes usando o computador dele, a internet dele, o telefone dele, a energia dele, enfim. Aí eu queria que você falasse um pouco do seu fechamento aí com relação a isso. Eu acho que acelerou um processo, né? Eu acho que a pandemia acelerou um processo que já vinha acontecendo em alguns setores mais que outros, dessa comunicação virtual em todos os aspectos, né? Estamos aqui agora fazendo essa matéria de forma totalmente virtual, né? Cada um no seu espaço. Então, eu acho que acelerou um processo, mas o que eu tenho lido e conversado com algumas pessoas é que isso ainda é uma coisa em construção, porque, por exemplo, tem empresas que estão voltando ao trabalho presencial, pelo menos parcialmente, porque, bem ou mal, o chefe quer estar lá controlando presencialmente, em alguns momentos, a sua equipe. Então, eu acho que vai depender muito do tipo de trabalho que é. Se é um trabalho mais intelectual, se é um trabalho de venda, se é um trabalho de resultado. Então, eu acho que vai depender muito do setor que é. Por exemplo, eu já vi que o pessoal de TI quer muito ficar em casa trabalhando, e as condições de trabalho, porque você ter acesso à internet, ter um bom computador, nós todos aqui com fone e tal, isso não é para qualquer trabalhador, né? Tanto que a gente viu na educação o impacto que foi para as famílias de baixa renda, que não tem essa condição. Então, quem entrou muito em home office foi classe média, né? Quem tem condições de ficar em casa com computador, a empresa dá um computador e tem uma boa internet, né? Ou pessoas com um maior poder aquisitivo. Então, os outros foram pegar ônibus e trabalhar a hora que as atividades foram voltando. Então, eu acho que é um processo em construção, acho que em alguns setores veio para ficar, não sei se em período integral ou parcial, acho que vai depender muito do local, das cidades, do tipo de atividade, mas eu acho que é um novo tempo. E eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial, o 5G que vai chegar, vai ser uma grande transformação no mundo do trabalho. E num país com a desigualdade do Brasil, com a escolaridade ainda, que estava melhorando muito, mas essa pandemia comprometeu muito, né, principalmente os jovens estudantes, eu acho que a gente tem que pensar muito, vai ter que ter muito investimento em qualificação, em educação, porque senão a gente vai perder o bonde da história, mais uma vez. Então, é um novo momento. Eu acho que o movimento sindical tem que discutir muito isso, se adaptar, inclusive pensando nas suas pautas de negociação nesse novo mundo aí que está se desenhando, sabe? A gente tem que repensar muito as pautas, porque o processo de trabalho está mudando rapidamente, né? Então, para finalizar também, né, eu agradeço o convite, estamos à disposição, né, para debates. Eu acho que é muito interessante, temos que conversar mesmo. Estamos saindo dessa pandemia, eu espero, e o ano que vem é um ano muito importante, né? Tem uma eleição no final do ano que é muito importante para a classe trabalhadora, e eu acho que esses debates são importantes, porque a gente tem que pensar nos candidatos, não só a presidente, como deputado estadual, deputado federal e senador. Não adianta você votar num presidente e alguém que vai lá votar depois como deputado contra a classe trabalhadora, né? Os trabalhadores já perderam muito, não pode continuar pagando a conta, né? Então, a gente tem que pensar muito nos votos que vão dar na eleição do ano que vem, não só para presidente. E obrigada
gente. Então, tá bem, saber escolher é fundamental. E as decisões se dão pela política, não tem como, né? Muito obrigado aos companheiros de bancada, Alexandre Brito, Celino Bezerra, aos companheiros Felipe Lima, que esteve na primeira parte do nosso programa, Cleoneide, ao companheiro Arthur Varela, que está aí nos bastidores, e principalmente a nossa entrevistada de hoje, Lilian Arruda, que nos brindou, né, com informações precisas e necessárias nesse momento tão crítico que vive o nosso país. Muito obrigado, Lilian. Quem sabe em breve voltaremos aí a ter um novo bate-papo contigo. E já os convido, você, internauta, vocês que acompanham o nosso programa todos os sábados, para próximo sábado, estamos aqui mais uma vez, nesse mesmo horário, com mais um programa 65 no Mundo do Trabalho, feito por trabalhadores e para trabalhadores, com vocês. Forte abraço e até sábado com mais um 65 no Mundo do Trabalho.